Oi, tudo bem? No último vídeo, corrigimos dois exercícios que usavam os comandos de entrada e saída, lembra? No segundo deles, convertíamos graus Fahrenheit para graus Celsius. E aí, como resultado, obtivemos um valor com muitas casas decimais. No tipo de problema que solucionamos, informar ao usuário um valor com várias casas decimais nem sempre é uma boa opção. O ideal é que o número seja arredondado para mostrar uma ou duas casas e assim facilitar a compreensão. Eu disse que ia te ensinar a resolver o problema das casas decimais, não disse? Pois aqui estou para cumprir com o prometido. Para arredondarmos valores no Portugal Studio e configurar o número de casas decimais que desejamos exibir, é preciso utilizar uma função de uma biblioteca. Uma biblioteca é um conjunto de recursos previamente programados que estão disponíveis para uso nos algoritmos. A biblioteca que vamos usar é a matemática, sem acento mesmo. E a função que vamos solicitar dessa biblioteca é a arredondar. Só para não te deixar boiando, uma função é um pequeno programa com uma finalidade bastante específica. Veja só como vamos fazer. Imagine que temos um algoritmo no qual existe uma constante para o valor de π com várias casas decimais. Olhe só a declaração. Neste mesmo algoritmo, desejamos criar uma variável na qual possamos armazenar o valor de π com apenas duas casas decimais. Então, declaramos a variável real π curto. Feito isso, vamos fazer a conversão de π longo, que tem muitas casas decimais, para π curto, com a seguinte linha. π curto recebe mate.arredondar, abre parênteses, π longo, vírgula, 2, fecha parênteses. Veja que usamos a função mate.arredondar, como eu já havia dito, mas precisamos passar para ela algumas informações. Entre parênteses, dissemos que variável desejamos arredondar e quantas casas decimais desejamos que ela tenha. Ou seja, o que dissemos ao Portugal Studio foi algo mais ou menos assim. Olha, armazene em π curto o valor de π longo com apenas duas casas decimais. Mas de onde saiu essa palavrinha mate, hein? Vem comigo que eu te explico. Para que seja utilizada a função arredondar ou qualquer outra da biblioteca matemática, não podemos esquecer de incluir a chamada biblioteca em nosso algoritmo. Chamar a biblioteca significa informar ao Portugal Studio que vamos usá-la. Dá uma olhada em como você vai fazer isso. Percebeu? Antes da função início, você vai digitar a linha que vai informar ao Portugal Studio o seguinte: inclua a biblioteca matemática e dê a ela o apelido de mate. Usamos um apelido para não escrever o nome gigante da biblioteca toda vez que precisarmos de uma função dela, entendeu? No exemplo, usamos o apelido mate, M-A-T. Por isso, a chamada biblioteca e a função arredondar ficaram como veremos a seguir. Mas eu posso decidir apelidá-la simplesmente de M, por exemplo. E aí a linha de chamada biblioteca seria: inclua a biblioteca matemática e dê a ela o apelido M. Se você mudar o apelido da biblioteca, precisará mudar também a chamada função arredondar. Observe só. Agora, ao invés de usar mate.arredondar, usamos m.arredondar, porque mudamos o apelido dado à biblioteca. Uma coisa que você pode estar se perguntando é como vai fazer essa setinha antes do apelido, né? Muito simples. Digite tracinho, tracinho, sinal de maior. O tracinho é o mesmo que você usa na operação de subtração, é o hífen. Voltando ao problema inicial, abra o algoritmo de conversão de temperatura que corrigimos no último vídeo ou refaça-o caso você não tenha salvado o arquivo. Com o algoritmo aberto, faça as seguintes alterações. Primeiro, insira a chamada biblioteca no algoritmo antes da função início. Observe a linha que você deve incluir.
Segundo, altere a linha de exibição da temperatura em Celsius para que, antes de exibir a temperatura em Celsius, ela possa ser arredondada e aí somente 2 casas decimais apareçam. Veja só. Execute o programa para testar. Lembre-se de que o valor em Fahrenheit que usamos no último vídeo foi 84. Agora veja o resultado. Apenas 2 casas decimais. Tranquilo resolver esse problema, não foi? A biblioteca matemática é cheia de outras funções interessantes que vamos conhecendo ao longo dos próximos algoritmos, certo? Agora, para não enferrujar, que tal uns exercícios para você praticar o uso da função arredondar, hein? Então segura esses problemas aí. Um aluno deseja saber sua média final em determinada disciplina. Sua escola tem 3 trimestres e cada um tem um peso diferente. O primeiro trimestre tem peso 1, o segundo trimestre tem peso 2 e o terceiro trimestre tem peso 3. Usando a fórmula a seguir, calcule a média ponderada do aluno e exiba com apenas uma casa decimal. E aí segue a fórmula para ajudar vocês. No segundo exercício, o problema é o seguinte. Uma pessoa tem R$ 200 para abastecer seu carro. Com base no valor da gasolina em 3 postos distintos, ajude-a a decidir em qual deles ela deve ir para conseguir a melhor quantidade de combustível, calculando quantos litros ela conseguirá colocar no tanque do automóvel em cada um dos postos. Exiba a quantidade de litros com 3 casas decimais. A fórmula para o cálculo é a seguinte: quantidade de litros é igual a 200 dividido pelo preço da gasolina. Veja que vocês têm que exibir a informação de quantidade de litros para cada um dos postos, ok? Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo com a correção dos exercícios. Antes de sair, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. E não se esqueça, o Como é que é um lugar excelente para você se livrar de todas as suas dúvidas. Até mais!